Nesse vídeo a gente pode ter uma visão geral, né, do que é o projeto Reflora. E agora eu vou voltar à minha apresentação e falar um pouco mais sobre o projeto. Algumas coisas vão ficar repetitivas, né, porque esse vídeo fez um resumo muito bom, né, do que a gente vai estudar ao longo desse curso, tá? Então, só um momento. Então, primeiramente, a gente precisa relembrar um pouco quais são os grupos de organismos que a gente trata aqui por flora, né? Quais são os organismos que a Flora do Brasil, 2020, né, se propõe a levantar e a descrever. Então, vocês devem estar familiarizados com essa filogenia dos eucariontes, né? E eu vou utilizar ela para a gente ter uma noção filogenética de quais grupos a gente está falando, né, quando fala em flora. Então, incluem os fungos, né, que são organismos heterotróficos, que podem ter uma ou muitas células. Para a gente ter uma noção, estima-se que existem um total de 1,5 milhão de espécies de fungos no nosso planeta. Só que desses, apenas 99 mil espécies foram descritas até agora, o que representa, desse total, cerca de 6,6%. Ou seja, há mais de 1 milhão de fungos que são totalmente desconhecidos pela ciência. E dentro dos fungos há vários grupos, né, como os basidiomicetos, os ascomicetos, que, né, são classificados dentro dos fungos verdadeiros, vou mostrar a filogenia aqui, e também, né, que os fungos falsos, né, como os zoomicetos. Então, o que a gente trata por fungo inclui duas linhagens, pelo menos duas linhagens, que estão nos opistocontes, né, que são a maior parte dos fungos, né, os basidiomicetos, plastocladiomicetos, glomeromicetos e ascomicetos. E na linhagem dos extremanópilas, a gente tem os omicetos. Bom, além dos fungos, a gente também é contemplado pela flora do Brasil as algas, né? Então, o termo alga também é um termo genérico, né, que inclui os organismos fotossintéticos de pluricelulares e que possuem os órgãos reprodutivos não envolvidos por uma camada de células estéreis. Elas também, além de incluir as formas eucarióticas que a gente está apresentando aí nessa filogenia, incluem as cianobactérias, que são organismos procariontes. Então, estima-se, né, que existem entre 27 mil e 40 mil espécies de algas. Os principais grupos das algas eucarióticas são as rodófitas, que são as algas vermelhas, as clorófitas, as algas verdes, e as cromófitas, as algas pardas. Então, para a gente ter uma noção da filogenia desse grupo, a gente vê que ele está distribuído na linhagem dos arqueoplastidas, que inclui aí as algas verdes e as algas vermelhas, no grupo dos alveolados, que inclui os dinoflagilados, e nas outras linhagens aí sem uma nomenclatura específica, né, incluindo as aptófitas e as criptófitas, e também na linhagem dos extremanópilos, incluindo as algas pardas, as diatomáceas e outros grupos de algas. Então, dá para a gente ver que alga não é uma linhagem evolutiva única, né, inclui vários grupos que têm entre essa característica comum serem fotossintetizantes e não terem os órgãos reprodutivos envolvidos por uma camada de células estéreis, como eu mencionei. E também há a gente inclui também no termo flora o grupo das plantas terrestres, né, que são definidos como os organismos fotossintetizantes com cutícula e embrião. Essa é a maior linhagem,
né, tratada aí pela Flora do Brasil, que inclui, né, de plantas vasculares, ou seja, que são as plantas com lenho, né, cerca de 400 mil espécies. Então, a gente tem vários grupos aí incluídos nas plantas terrestres, que são as que a gente chama de briófita, né, que são os musgos, as hepáticas e os antóceros. Dentro das plantas vasculares, né, que é esse grupo maior, que tem 400 mil espécies, a gente tem as licófitas, representada aí na imagem pelo licopódium, e as monilófitas, que são as samambaias, representadas aí pelo polipódium, e as plantas com sementes, que incluem as angiospermas, que são as plantas com flores, como a passiflora, né, que é o maracujá, e as gimnospermas, como o pinus, né, que está representado aí pelo pinheiro. Dentro das plantas terrestres, o maior grupo é o das plantas com flores, que são as angiospermas. Como a gente pode ver nesse gráfico, ele totaliza cerca de 90% da diversidade do grupo das plantas terrestres, seguido pelas samambaias, né, que são as monilófitas, e os musgos, né, que tem cerca de 4 a 3,5% da diversidade. Então, aqui a gente pode ver que as plantas terrestres, elas são uma linhagem única dentro dessa linhagem das arqueoplastidas. Então, dentro desses grupos que a gente chama que a gente está tratando na flora do Brasil, apenas as plantas terrestres são um grupo monofilético, tá? Que compartilham ancestral exclusivo. Então, só para a gente retomar o que eu falei aqui, então, quando a gente está falando em flora, a gente está incluindo diversas linhagens aqui dentro da filogenia dos eucariontes e também organismos procariontes, como, por exemplo, as cianobactérias, que eu comentei quando eu falei das algas. Bom, então, quantas espécies de plantas, algas e fungos ocorrem no Brasil? Pelo vídeo, vocês já têm uma noção, né, que é um número considerável, mas vamos retomar aqui o que foi apresentado no vídeo no decorrer dessa apresentação. O primeiro trabalho a explorar a flora do Brasil foi publicado no século XIX. Na verdade, ele foi iniciado em 1840 e foi concluído só em 1906, para vocês terem uma noção do tamanho dessa empreitada, né? Esse trabalho, que é a Flora Brasiliensis, ela é um dos trabalhos mais importantes sobre a flora do Brasil até hoje, né? Não é importante só em termos do nosso território, mas é um trabalho importante em termos de flora na América do Sul como um todo, né? E esse trabalho foi levantado 22.767 espécies. Contou com a colaboração de 65 especialistas, com mais de 15 volumes e mais de 10 mil páginas. Ele foi organizado primeiramente por esse importante botânico, que é o Márcios, que eu vou falar mais a respeito dele, né, e da própria Flora Brasiliensis no decorrer do nosso curso. Então, mantenha esse número em mente, 22.700 espécies, isso há cerca de 100 anos atrás, né. Bom, mas 100 anos se passaram, né, quase 100 anos, né, de 1906, que foi o último volume da Flora Brasiliensis, até 2008, são um pouco mais de 100 anos, e é necessário a gente atualizar esse número de espécies, atualizar esse conhecimento que a gente tem sobre o número de espécies na flora do Brasil. Então, em 2008, o Ministério do Meio Ambiente designou o Jardim Botânico do Rio de Janeiro como coordenador do projeto Lista de Espécies da Flora do Brasil. Isso porque o Brasil é signatário da Convenção sobre a Diversidade Biológica, que ocorreu na Holanda, em Haia, em 2002, no qual os países se comprometeram a desenvolver diversas estratégias, entre elas a Estratégia Global para a Conservação de Plantas, com o objetivo, né, de preservar
preservar a biodiversidade, né? E para isso eles desenvolveram estratégias que visassem atingir esse objetivo maior. Entre essas metas, que foram propostas a serem atingidas em 2010, a primeira delas foi elaborar a lista das espécies de cada país. Né? Nesse contexto que foi desenvolvido esse projeto, Flora da Flora do Mundo, né? Em que cada país contribui com conhecimento da sua própria flora. Bom, então, para atingir esse objetivo, em 2008, se reuniram no Jardim Botânico do Rio de Janeiro 17 pesquisadores. Em 2009, foi criado um sistema online da lista das espécies da flora do Brasil, que contou com mais de 400 pesquisadores participando, colaborando, né? E é necessário um número considerável de pessoas trabalhando num projeto como esse, porque cada pesquisador, ele estuda um grupo de plantas diferentes, né? Então, é um trabalho para muita gente mesmo. E com esse conhecimento, né, foi publicado em 2010 o Catálogo de Plantas e Fungos do Brasil, que compilou os resultados deste projeto da lista da flora do Brasil. Então, para a gente ter uma noção, em 2010, né, esses dados são daquela época, existiam, né, foram levantadas mais de 40 mil espécies, quase 41 mil espécies de plantas, sendo que 46% delas são endêmicas do Brasil. Isso quer dizer o quê? Que são espécies de plantas, algas e fungos que só ocorrem no nosso território. O maior grupo, como eu havia comentado, é o grupo das angiospermas, as plantas com flores, que totalizava na época, né, mais de 31 mil espécies, com 26 espécies de gimnospermas, né, esse mais é das gimnospermas. As samambaias e as licófitas, mais de 1.100 espécies, de briófitas, mais de 1.500, de algas, cerca de 3.500 espécies, e de fungos, cerca de 3.600 espécies, né? Então, dá para ter uma noção aqui que cada um, que para contribuir com a listagem desses grupos taxonômicos, por exemplo, no grupo das plantas com sementes, né, que são as angiospermas e gimnospermas, foram necessários a contribuição de mais de 300 taxonomistas, que são os cientistas que estudam a biodiversidade, né, que são especializados nessa área. Bom, aqui a gente tem uma noção de que esse número representa, né, esse número de espécies aqui no Brasil, no contexto global. Nesse artigo científico foram tratadas as plantas vasculares, né, que incluem as samambaias, as licófitas, né, as gimnospermas e as angiospermas, que compõem o maior grupo, né, lembrando que as angiospermas são o maior grupo dentro do que a gente trata por flora, né. Então, o Brasil, ele é o país que apresenta o maior número de espécies, né, de plantas vasculares, cerca de 32 mil espécies. O segundo país com tantas espécies quanto o Brasil é a China, com 29.600 espécies. Só que o território da China é ainda maior que o nosso, né? Então, vamos ali olhar em questão de quilômetros quadrados, a gente tem que o Brasil tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, enquanto a China tem 9 milhões e 500, cerca de 600 mil quilômetros quadrados. Além disso, se a gente for analisar também, o Brasil possui o maior número de espécies endêmicas, né, que são aquelas que só ocorrem no Brasil. Então, desse total de 32 mil espécies, mais da metade dessas espécies, né, de plantas vasculares, só ocorrem no nosso território. Então, isso é para a gente ter uma noção do quão é importante a gente
conhecer a diversidade de plantas que ocorrem no Brasil, porque muitas delas só ocorrem aqui, né? Então, isso é importante em termos de conhecimento da biodiversidade e também para elaboração de estratégias para a conservação dessa biodiversidade. Bom, dando prosseguimento a esse projeto, que foi a lista das espécies da flora do Brasil, era necessário ir além, né? A gente não precisa não só saber quantas espécies tem, mas como essas espécies são, né? Como que a gente pode separar uma da outra por meio de chaves de identificação? Quais são as características morfológicas que definem cada espécie, né? Então, em 2010, foi lançado o projeto Reflora, Resgate Histórico e Herbário Virtual para o Conhecimento e Conservação da Flora Brasileira, que tinha como objetivo, né, que tem como objetivo, porque o projeto ainda está em andamento, produzir e disponibilizar imagens de espécies botânicos coletados entre o século XVIII e XIX. Ao longo do curso, eu vou dar o contexto histórico desses espécimes que foram coletados. Por que esses espécimes foram coletados nessa época específica? Porque eles não estão depositados nos museus aqui do Brasil, né? No início desse projeto, contou com a colaboração de 2 herbários estrangeiros, que foi o herbário do Museu de História Natural de Paris, na França, e o herbário do Jardim Botânico Real de Kew, na Inglaterra, né? Então, não era possível trazer esses espécimes, né, coletados de volta, mas era possível repatriar as imagens, né? Então, o projeto Reflora, ele é dividido em duas vertentes, o herbário virtual e a flora do Brasil. Só para a gente relembrar um pouco, né, o herbário, ele é um museu de plantas, é uma coleção científica que abriga plantas, né, que são utilizadas para estudos científicos, né. Aqui a gente tem nessa primeira imagem à esquerda, no alto da apresentação, uma essicata, que é uma amostra seca, né, de um ramo ou de uma parte da planta, e que está presa ou colada numa cartolina, e também conta com uma ficha falando onde essa planta foi coletada, qual é o porte dela, quem coletou, quais as características que se pedem, né, com o processo de coleta e armazenagem desse material. Essas essicatas, essas amostras são chamadas de essicatas, e elas são armazenadas, empilhadas em armários, né, que compõem a coleção científica do herbário, né. Então, aqui na imagem de baixo, a gente tem uma noção de como as essicatas são armazenadas no herbário. E lembrando também que as essicatas, elas são produzidas pelo processo de herborização. Nessas duas imagens, a gente está vendo a planta recém-coletada, sendo disposta de maneira a caber, né, esse é o termo correto, na cartolina que vai servir para essicata, né. Então, essa amostra da planta, que pode ser um ramo, uma folha, ou o indivíduo inteiro, se for, por exemplo, uma planta, uma erva, né, ela é colocada entre folhas de jornal e são empilhadas entre papelões e colocadas numa prensa, né? Então a gente tem aí essas prensas de madeiras que servem para achatar ainda mais o material, ou seja, prensar o material, para tornar ele chato e, se possível, colocar ele dentro dos armários lá no herbário, como eu mostrei anteriormente. Esse material depois é seco numa estufa. Geralmente, o material, né, coletado permanece por 3 dias a 70 graus na estufa. Mas se a gente estiver falando de uma planta que retém muita água, por exemplo, um cacto, vai ser necessário um tempo maior, né, para a secagem completa do material. Bom, isso é só para a gente relembrar, né, um pouco o que é o herbário. Então agora vocês já relembram, né, muitos de vocês já devem saber.
E a gente está falando agora do herbário virtual, que são o quê? As imagens dessas essicatas que estão depositadas nos herbários físicos. O herbário virtual do Reflora, ele conta com a participação de 15 herbários estrangeiros, 72 herbários brasileiros dispersos por todo o território nacional e conta com 3 milhões e 700 mil imagens que estão disponibilizadas online, né, para qualquer pessoa interessada poder analisar essas imagens das espécies da flora brasileira, né. Isso facilitou a vida de quem estuda as plantas, porque cada herbário ele tem tem coleções específicas, né, de regiões do Brasil. E se você quer, por exemplo, analisar uma planta que você só encontraria no herbário no norte do país, pode estar disponível para você acessar essa imagem por meio da internet, o que facilita, né, o trabalho de quem está trabalhando no levantamento da flora do Brasil, né. Então, essa que é a principal vantagem do herbário virtual, disponibilizar as imagens dos acervos de vários herbários, né. Então, por exemplo, alguém que trabalha no herbário aqui em São Paulo pode olhar imagens de plantas que estão depositadas no herbário em outra parte do país, ou quem sabe em outro país do mundo, né. No total, tem 70 estações fotográficas, né, que são os equipamentos necessários para a tomada dessas imagens, que elas precisam ser imagens de alta resolução. Foram capacitados mais de 200 pessoas, com cerca de 120 bolsistas no Brasil e 27 no exterior. Aqui eu estou mostrando o sistema do herbário virtual do Reflora. É possível fazer uma busca simples apenas pelo nome científico, ou como também fazer uma busca mais elaborada, procurando pela localização, pela pessoa que coletou e o número que ela deu nessa coleta, pelo herbário. É uma plataforma bastante sofisticada de busca. Só para um exemplo, eu peguei uma espécie, né, Xilópia aromática, que é uma espécie da família Anonácea, família da graviola, da fruta do conde, que ela é uma espécie bastante comum e tem muitas pessoas coletam essa espécie. Então, só para a gente ter uma noção, tem 1.883 essicatas, está tudo ali, logo abaixo da espécie, e um total de 1.950 imagens dessa espécie. Então, quem tiver um interesse particular numa espécie bastante coletada como essa, pode analisar mais de 1.900 imagens, né? E na busca a gente tem uma imagem pequena, né? O resultado da busca, uma imagem pequena da essicata, dados sobre a determinação e sobre a localidade também, e a pessoa que coletou e o ano dessa coleta. Aí, se a pessoa quiser analisar com mais detalhe a essicata, ver, por exemplo, a forma da folha, a forma do fruto, é possível ampliar essa imagem e é possível, inclusive, fazer medidas das características morfológicas com as ferramentas que estão disponíveis ali na parte de baixo dessa janela onde é exibida a imagem. Bom, aqui é o link do herbário virtual, mas é fácil achar, é só você digitar herbário virtual Reflora no buscador, você vai encontrar essa página. E agora eu gostaria de apresentar um outro vídeo curto também, que vai tratar mais especificamente sobre o projeto Reflora e o herbário virtual. Finalizo aqui essa parte, né, essa pequena apresentação, só para vocês
conhecerem um pouco sobre o projeto, né, o projeto Reflora, e eu abro agora para perguntas. A gente recebeu uma pergunta no anônimo já, que é como os fungos e as algas são armazenados para consulta. Então, as algas, elas são armazenadas basicamente parecido como as plantas terrestres, né? Só que é um processo diferente, porque elas, né, como elas são organismos aquáticos, né? Elas não vão ser prensadas e secas como as plantas terrestres, mas elas ficam essicatas também. E os fungos, eu creio que também são parecidos. Eu não trabalho com fungos, eu trabalho com o grupo das plantas terrestres. Mas eu acredito, e eu nunca fui numa coleção de fungos, para ser sincera. Mas eu acredito que deva ser parecido com as demais plantas, né? O herbário recebe espécies de outros países? Onde eu queria colocar no herbário. Sim, o herbário funciona assim. Vou explicar rapidamente como funciona o herbário. No IB, a gente tem um herbário que é o herbário SPF, né? E lá, no herbário, tem várias pessoas que trabalham, né, na coleção, que são alunos de graduação, que fazem mestrado, doutorado, e os professores, né, que orientam essas pessoas. E cada pessoa está interessada num grupo de plantas especificamente, né? Então, ela vai atrás de onde essa planta ocorre. Geralmente é aqui no Brasil, mas tem pessoas que podem estar interessadas numa planta que ocorre na Argentina ou na Colômbia e coleta esse material e deposita no herbário. Essa é uma das formas do material da planta, né, do espécime botânico, entrar na coleção. Outra forma é por meio de permuta, né, ou seja, a gente tem um espécime aqui e a gente pode enviar para outros herbários e tenha um pesquisador interessado nesse grupo de planta. E podemos fazer a mesma coisa. Tem um pesquisador interessado no nosso herbário em uma planta que ocorre na Venezuela. Então, ele recebe esse material como uma doação para o nosso herbário e, no final das contas, ele acaba entrando na coleção. Então, é dessa forma que o material entra. Ou alguém vai, coleta e deposita, ou recebe esse espécime de outro herbário. O endemismo, o herbário só lista como sendo do Brasil ou separa pelas regiões brasileiras? Então, depois a gente vai ver que o herbário virtual é para você buscar imagens. Mas existe um outro sistema, né, que compõe o sistema do Reflora, que é a Flora do Brasil, 2020. E lá é possível você fazer uma busca mais refinada, né? Ao longo do curso a gente vai ver esse sistema também. Mas no Flora do Brasil 2020, você consegue, por exemplo, você está interessado numa família específica de plantas, você consegue saber quantas espécies ocorrem no Brasil, onde elas ocorrem, né, em que bioma, né, digamos assim, quais são as espécies endêmicas que só ocorrem no Brasil, entendeu? Dá para você fazer uma busca bem sofisticada. Né? O herbário virtual o objetivo dele é armazenar as imagens, né? Aí, se você quiser mais informações desse cunho, é o Flora do Brasil, 2020. Perguntaram também, para que serve a placa com a paleta de cores que é colocado nas imagens desse carta? Então, essa placa tem como objetivo você comparar a cor que você está vendo na planta com aquela cartelinha de cores, entendeu? Às vezes pode ser importante para alguém que está estudando a planta saber a cor da flor. Aí, se você não tiver algo com que comparar, você não vai saber qual é o tom daquela cor, daquela cor que você está vendo na escicata, né? O mesmo ocorre para a escala. Tem além da paleta de cores, que é para você comparar, tem uma escala que é tipo uma reguinha, né? Para você também ter noção do tamanho daquela estrutura que você está vendo. Então, a utilidade dela é essa, para você comparar o que você está vendo com uma cartela que é sempre igual, entendeu? Em relação aos frutos, né?
Se for um fruto, se na escicata tiver um envelopezinho, né, que fica, são partes da escicata que são perdidas, né, como umas folhas ou sementes, eles tiram foto desse envelopezinho aberto, né, mas da carpoteca realmente não tem essas imagens disponíveis online, né. Só se o fruto, por exemplo, o fruto ele estiver na escicata, né? Um fruto grande, você pode também fracionar ele de forma que ele caiba na escicata, né? Que acontece com a família que eu estudo, que é a Anonácea. Você pode pegar, por exemplo, a graviola e fatiar ela para ela ficar disponível na escicata, ou pode colocar o fruto inteiro na carpoteca. Então, os mapas de distribuição do herbário. Então, esses mapas de distribuição, eles utilizam as informações que estão nas fichas das escicatas, né? Então, a precisão vai estar relacionada também com a precisão do que a pessoa que coletou a planta registrou em campo, né? E o que a gente sabe é que tem muitas coletas antigas que não tem essa precisão, né, das coordenadas geográficas, porque se a gente for levar em consideração, um equipamento de GPS, né, ele é caro, né, e antigamente ele não era disponível para todo mundo, então as pessoas, elas utilizavam as coordenadas geográficas aproximadas. Mas acho que, se for for levar em consideração as coletas mais recentes, a gente pode ter mapas de distribuição mais precisos, né, levando em consideração as coletas mais recentes. E a espécie, né, então, todo nome científico atualmente, então, todo nome científico atualmente, ele é composto por um binômio, né, e é escrito em latim, ou latinizado, e esse sistema, ele foi proposto, né, de forma sistemática nesses trabalhos do Linneu. Não foi ele que inventou o sistema binomial, mas ele foi o que usou de forma consistente. Então, na taxonomia de plantas, os nomes são válidos a partir desta data, da publicação dessa obra, que é 1753. Então, todos os nomes que foram publicados anteriormente a essa data, né, de 1753, eles precisaram ser publicados novamente adotando o sistema binominal, né. Nessa obra também, o Linneu, ele projetou, né, que no mundo existiriam 10.000 espécies de plantas. Mas isso só a gente sabendo atualmente, né, que 2 séculos depois, no trabalho da Flora Brasiliensis, foram levantadas 22.000 espécies de planta, né, mais de 22.000 espécies de plantas só no território brasileiro, né. Então, a gente tem que entender o contexto dessa época, né, do século XVIII. Então, o Linneu, ele conhecia principalmente as plantas da Europa. Ainda não existiam, por exemplo, eles não tinham conhecimento, por exemplo, das plantas de procedência do Brasil. Como a gente vai ver, os estudos sobre a flora brasiliensis começaram um século depois, né? Uma das primeiras obras a tratar a flora do Brasil foi a Flora Fluminensis. Ela foi iniciada no século XVIII, né, pelo Frei Veloso. Só uma curiosidade, o Frei Veloso, ele era primo do Tiradentes, né? Só que ele nasceu, né, em São João del Rei, né? São João del Rei é uma cidade de Minas Gerais que fica perto da cidade de Tiradentes, né, onde ocorreram a história, né, sobre a Tiradentes e tudo isso que a gente aprende na escola. Mas ele estava num convento no Rio de Janeiro.
E ele estudou durante muitos anos a flora do Rio de Janeiro, né? E chegou, após a sua morte, foi publicado essa obra, Flora Fluminensis, que conta com a descrição de 1.639 espécies de plantas, né, escritas em latim, cada uma com uma ilustração científica, e por conta de vários acontecimentos, esse trabalho ele foi publicado apenas 39 anos após a sua finalização, né. Como a gente pode ver, o Frei Veloso ele morreu em 1811 e a obra dele foi publicada só em 1825. Por conta disso, muitas das espécies novas que ele descreveu nessa obra, elas perderam a prioridade, né, porque o trabalho foi publicado alguns anos depois da sua efetiva conclusão. Só para a gente ter uma ideia de como estava organizado o trabalho, né, a Flora Fluminensis, ela seguia o sistema de classificação sexual proposto por Linneu, né, então nessa classe 1 a gente tem Monandria monogínea, né, Monandria são as plantas com um estame apenas, e monogínea são que também possuem apenas um gineceu, né, são plantas que têm um estame e um gineceu. Nessa classe está esse gênero Cana, né, que é uma planta, e aqui na imagem a gente tem Cana índica, que é uma planta ornamental bastante cultivada, né. Essa planta é da família Canaceae, que está na ordem das bananeiras. A gente pode ver aqui que a descrição está escrita toda em latim, que era a língua da ciência na época, né? E também os comentários sobre essa planta também estão escritos em latim. Bom, aí no século seguinte, que é o século XIX, a gente tem uma mudança uma mudança política no Brasil, que foi a transferência da corte portuguesa para o Brasil, em 1808. Nesse período, ocorreram diversas mudanças, né, e uma que é importante para nós, né, para o nosso estudo, é a abertura dos portos às nações amigas. Só para a gente ter uma ideia, né, no século XVII, houve a invasão holandesa, né, no nordeste do Brasil, e Maurício de Nassau, né, o conde Maurício de Nassau, ele trouxe vários cientistas, naturalistas, pintores para a região lá de Pernambuco, onde ele se instalou, e eles fizeram um primeiro trabalho que era História Naturalis Brasilis, falando sobre a natureza no Brasil. E após a expulsão holandesa, né, do território brasileiro, a coroa portuguesa decidiu impedir o desembarque de estrangeiros no Brasil e também de qualquer obra que falasse sobre o Brasil. Então, essa política durou até 1808, quando foi aberta os portos às expedições estrangeiras, como a gente vai ver. Então, esse século XIX, ele foi marcado por diversas expedições científicas, né? Então, foi um período de grande conhecimento não só da flora do Brasil, mas também como da fauna e de outros aspectos sobre a cultura indígena, sobre o Brasil como um todo, né? E nesse contexto, a gente teve o casamento, né, de Pedro de Alcântara, que posteriormente passa a ser o Dom Pedro I do Brasil. Ele se casou em 1817 com a arquiduquesa Maria Leopoldina da Áustria, né? Eles se casaram antes mesmo do desembarque da princesa Leopoldina no Brasil. Eles se casaram como se fosse por procuração, né? E a princesa Leopoldina, ela era uma mulher muito culta e ela gostava muito de história natural, né? Principalmente de botânica e de geologia. Então, na comitiva dela, né, que veio ao Brasil em 1817, vieram cientistas, pintores, escultores, né, fora os servos e pessoas da corte da Áustria, né, que
vieram juntamente com ela para o Brasil. Então, nesse contexto, vieram esses dois cientistas que foram muito importantes, né, para o conhecimento do Brasil, que foi o botânico Karl Marx e o zoólogo Johann Spix, né, só para contextualizar a vinda da corte austríaca para o Brasil, né, o Dom Pedro I, ele organizou, juntamente com a coroa austríaca, uma expedição científica ao Brasil, né? Então, por isso que na comitiva da princesa Leopoldina vieram esses cientistas também. Então, ele organizou juntamente com a coroa austríaca e também com o rei da Baviera, né? A Baviera atualmente ela faz parte da Alemanha, né? Então, esses cientistas, o Marcius e o Spix, eles eram da Academia de Ciências da Baviera, né? O rei da Baviera, ele já estava interessado em organizar uma expedição científica à América do Sul, né? Então, foi uma oportunidade que com a vinda da princesa Leopoldina, organizar essa expedição, trazendo não só esses dois cientistas, né, o Márcio e o Spix, mas outros botânicos também, pintores, geólogos, para estudar a natureza no Brasil. Bom, essa viagem, essa expedição científica, né, que contou com a presença de Márcio e Spix, ela ocorreu no período de 1817 a 1820. No mapa a gente pode ver o trajeto deles, né, que foi partindo do Rio de Janeiro, principalmente pela região próxima à costa do Brasil, entrando pelo Nordeste e pela Amazônia, né. Ela percorreu cerca de 10 mil quilômetros. De plantas foram coletadas 6.500 espécies, totalizando 20 mil essicatas, e a gente pode ter ver esses números aí também de animais, né, 85 mamíferos, 350 aves, 130 anfíbios, 116 peixes e 2.700 artrópodes. Como resultado dessa expedição científica ao Brasil, foi publicado, né, entre 1840 e 1906, a Flora Brasiliensis, como eu falei lá naquela primeira parte do nosso curso, né. Nessa época foram levantadas mais de 22 mil espécies de plantas. Aqui a gente tem uma ideia de como é esse trabalho, né, a Flora Brasiliensis. Eu selecionei uma planta interessante para a gente analisar, que é da família Raminaceae, o Sisyphus juazeiro, né? Juazeiro, eu já falo sobre ele, né? Então, a gente tem aqui uma chave de identificação, né? Nessa parte superior da obra. A gente tem uma descrição do gênero Sisyphus e uma descrição dessa espécie que está em latim, né, a gente pode ver também, não dá para ler exatamente, é só para vocês terem uma noção. Como no trabalho da Flora Fluminensis, as descrições também eram em latim naquela época. E juntamente com a descrição dessa espécie, a gente tem uma ilustração da planta, mostrando as características, como, por exemplo, detalhes da flor, o ramo da planta, que são importantes, né, na descrição de espécies, né, saber as características dela e como a sua morfologia. Né. Eu escolhi o juazeiro, né, o Sisyphus juazeiro, que ela é uma planta endêmica da Caatinga, né, e ela tem várias propriedades medicinais, só pra gente, eu gosto dessa planta, eu escolhi ela. Bom, mas não foi só essa expedição organizada, né, por Dom Pedro I, que é a expedição que veio juntamente com a comitiva da princesa Leopoldina, que esteve aqui no Brasil durante o século XIX. Eu vou falar só de três, né, a expedição do Augusto Saint-Hilaire e a expedição do Langsdorff, mas tiveram outras, estou falando
dessas três, só para vocês terem uma ideia do contexto histórico, né, que levou a essas coleções, essas coleções coletadas no século XIX a estarem nos herbários estrangeiros e como começou os trabalhos sobre a biodiversidade, sobre a flora brasileira, né. Então, essa expedição de Saint-Hilaire, ela ocorreu conjuntamente com a expedição do Marcius, né, e do Spix, foi entre 1816 e 1822, e ela focou principalmente nos estados, como a gente pode ver, na região sudeste, o sul, né, e também Goiás, e durante essa expedição foram coletadas 24 mil espécimes de plantas, né, ou seja, 24 mil cicatas. Como resultado desse trabalho, foi publicada a Flora Brasília Meridionalis, né, que conta com 3 volumes e cerca de 592 pranchas como essa, apresentadas aí no slide. Quem tiver interesse, né, em saber um pouco mais sobre a viagem do Saint-Hilaire, está disponível no site do Senado, para fazer o download gratuitamente do PDF, a viagem, por exemplo, ao Rio Grande do Sul, e também tem outras obras, como a viagem a São Paulo e quadro histórico sobre a província de São Paulo. São obras muito interessantes, né, principalmente para quem gosta dessa parte mais histórica, né, da ciência. Bom, aqui só para ilustrar a importância desses trabalhos, né, a Flora Brasiliensis eu vou tratar com mais detalhes, né, mas, por exemplo, a Flora Brasilia Meridionalis, eu selecionei uma espécie, né, que foi publicada como nova nessa obra, né, a Flora Brasilia Meridionalis. Ela foi primeiramente descrita para a ciência nessa obra, que é a Bocage alba, que é uma espécie da família Anonácea, que é a família da fruta do conde, da graviola, né. Aqui a gente tem a descrição dela, né, então, primeiramente, logo após o nome da planta, a gente tem uma diagnose, que é uma descrição curta, diferenciando ela de todas as outras espécies desse gênero, e logo abaixo uma descrição mais ampla sobre essa espécie, falando detalhes sobre a folha, a forma do fruto, da flor. E por último, tem uma, né, bem embaixo, assim, tem a descrição ele detalha onde essa planta foi coletada, né, no caso, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Do lado, a gente tem uma imagem da cicata, né, que ele utilizou para a descrição dessa planta. E ele, só lembrando, brevemente, né, que todo nome científico, ele precisa estar associado a um espécime, né, no caso, na botânica, uma cicata, né. E esse espécime que está associado a um nome, ele é chamado de tipo nomenclatural. E ele esse espécime ele é importante, porque ele associa aquele nome científico a uma entidade biológica, né. No caso da Bocage alba, essa cicata, ela está depositada no herbário em Paris, né. Então, por isso que a gente consegue entender, né, qual a importância do projeto Reflora, né. Imagina, se eu quisesse saber, antigamente, se eu quisesse ver esse mesmo material que Saint-Hilaire utilizou para a descrição dessa espécie, eu teria que ir até Paris. Hoje em dia eu consigo analisar a imagem dessa cicata. A outra expedição científica importante no século XIX foi a expedição de Langsdorff. Langsdorff, ele foi um médico, diplomata russo, né, que foi que chefiou essa expedição ao Brasil, né. Essa expedição ela tinha como objetivo de restabelecer as relações entre o Brasil e a Rússia, né, após um embargo que foi promovido por Dom João VI, né. Essa expedição, ela durou de 1824 a 1829 e percorreu cerca de 16 mil quilômetros
pelo interior do Brasil. Daqui a pouco eu mostro um mapa da trajetória dessa expedição. Ela partiu do rio Tietê, aqui no estado de São Paulo, e foi até o rio Amazonas, né? Foi uma expedição basicamente fluvial. Aqui tem o mapa. Então, aqui a gente tem o início da expedição, que saiu do interior de São Paulo, né, pelo rio Tietê, e seguiu pelo centro-oeste até o rio Amazonas, né, basicamente pelos rios, né. Também está disponível um roteiro, um diário de bordo, digamos assim, dessa viagem, que foi escrito por um dos integrantes, né, que é o Hércules Florenz, que foi um artista que acompanhou a expedição de Langsdorff, e ele fala sobre a viagem, né. Aqui, ó, vocês podem baixar esse livro pelo site do Senado, como os do Saint-Hilaire. Aqui temos algumas, né, então a função, né, de Hércules Florenz nessa expedição era retratar a paisagem ao longo da viagem. Aqui temos uma ilustração dessas araucárias ali, próximo a Jundiaí. Aqui a cidade de Porto Feliz, da onde partiu a expedição, né, do rio Tietê. E aqui o rio Tietê, perto de Porto Feliz, da onde eles partiram até o rio Amazonas. Né? Além de Hércules Florencio, outros artistas também integraram a expedição do Langsdorff, como o Ruygens. Esse artista ele ficou só no início da expedição, depois ele partiu numa viagem própria, né? E também o Tunel. São 3 irmãos, na verdade, esses franceses, né? E infelizmente esse artista, né, o Adrien Tunel, ele se afogou no Mato Grosso, no Rio Guaporé, né, durante a expedição de Langsdorff. O Langsdorff também ele sofreu um colapso no final da expedição e ele perdeu a memória, né? Então, essa expedição do Langsdorff, ela tem vários acontecimentos, né, trágicos. Aqui uma ilustração, né, do Tunel, da partida deles de Porto Feliz para Cuiabá. O objetivo dessa expedição de Langsdorff foi promover descobertas científicas, também investigações de cunho geográfico e estatístico e também descobrir novos produtos, né, que pudessem ser úteis para o comércio. Todo esse material coletado ao longo da viagem dessa expedição do Langsdorff, ele foi enviado para a Rússia, né, mas por uma série de motivos, ele ficou desaparecido e foi descoberto apenas um século depois. Nessa expedição, o botânico responsável, né, pela expedição era Ludwig Riedel, né, que fez muitas coletas de diversas espécies novas de plantas, como a gente vai ver no próximo slide. Né, aqui tem uma pintura do Rugendas, né, mostrando a paisagem, né, no Brasil na época da expedição deles, né. Então, por exemplo, um desses materiais coletado pelo Riedel foi esse material que serviu para a descrição de Adatoda sidonifolia, né, que é uma espécie da família Acanthaceae, né. Como vocês podem ver, a ficha, né, desse material está escrita em russo, né, porque era uma expedição russa, né, ao território brasileiro. E esse material está depositado no herbário do Jardim Botânico de Nova York. Outro tipo nomenclatural dessa expedição, né, coletado pelo Riedel também, é o tipo dessa espécie, né, de Anonácea também, Rolinea laurifolia, variedade erecta. Então, aqui já a ficha, ela já não está escrita em russo, mas ela está escrita com a letra de mão do Riedel. Né? Bom, acho que é isso.
E se quem quiser perguntar alguma coisa. A gente tem uma pergunta aqui no chat, da Caroline. Ela pergunta: Oi, bom dia. Já teve alguma estimativa de perdas de espécies com as queimadas que estavam e estão acontecendo no Pantanal? Como esses atentados afetam a lista de espécies que já estão disponíveis nos herbários? Então, essa é uma pergunta difícil de responder, na verdade. Não tem estimativas de quanto da vegetação foi perdida, né, no Pantanal, mas saber quantas espécies foram extintas né, é mais difícil de responder, porque a gente não sabe todas o levantamento de todas as espécies que ocorrem em cada uma desses locais do... Deixa eu responder de outra forma. Ai, ai. Na verdade, é uma pergunta difícil, né? Não, às vezes, as plantas que ocorrem lá no Pantanal, elas podem ocorrer em outros locais. Então, não quer dizer que se aquela vegetação naquele local foi atingida, que essa planta não ocorre em outro local. Mas, ao mesmo tempo, tem espécies que ocorrem lá naquele local, que só ocorrem naquele local. Isso é uma pergunta que a gente vai conseguir responder daqui a alguns anos. Entendeu? Não, mas pode perguntar, sim. Isso é interessante, essas perguntas de vocês. Isso é uma pergunta que a gente vai conseguir responder daqui a alguns anos, porque é assim, né, que funciona em ciência. Acontece um evento agora, e só daqui a alguns anos a gente consegue dimensionar o impacto disso, entendeu? Então, por enquanto, a gente não sabe o quão afetou, né? Então, esse trabalho, né, que eu mencionei, né, História Naturalis Brasília, de nada, do período, né, da ocupação holandesa aqui no Brasil, eu não cheguei a ele, né, mas eu acho que ele era um trabalho mais geral, né, ele não era um trabalho específico da flora, ele falava da natureza no Brasil, então eu creio que deve falar, sim, abordar aspectos da flora no Brasil. A gente tem mais duas perguntas no chat anônimo. A primeira é: quanto tempo dura uma cicata? Dura muito tempo. Ó, a gente tem esse cata de mais de 200 anos. Essas que eu mostrei para vocês, que foram coletadas pelos Saint-Hilaire, coletadas pelo o Márcios, né, elas existem até hoje, né? E eu não sei qual é esse cata mais antigo, eu não cheguei a pesquisar isso. Mas o processo de herborização, ele é feito para que se dure por muitos anos, né? Então, vamos só pensar, né? Ela é seca, então perde toda a água, né? Então, o que poderia afetar, né, o estado de preservação dela é a água, né? Que poderiam se desenvolver micro-organismos, né? Ela é seca e ela é armazenada no herbário. E o herbário, né, não sei, acho que muitos de vocês não tiveram oportunidade de ir no herbário, né? Ele é um ambiente controlado. Então, aqui no Brasil, né, o herbário, geralmente ele tem um sistema de ar-condicionado, né, que deixa o ambiente bem frio e seco. Então, o herbário é para ser um ambiente frio e seco, para que se evite a proliferação de insetos, né, de pragas, né? E também ele, ao longo de vez em quando, né, ocorrido um processo de fumigação nos herbários, né, para matar todos os micro-organismos que tem lá. E o herbário é um local que tem que estar sempre necessitando desses cuidados, para justamente isso, que as amostras, as essicatas, elas durem por muitos anos. Aí tem mais uma pergunta aí, né? Sim. Tem como interpretar a paleta de cores do herbário virtual? Isso eu não sei como interpretar essa palestra, é a comparação, entendeu? Você veja, depois tem duas no chat também. Você vai ver, por exemplo, o vermelho, né? Essa paleta de cores, ela não é utilizada só para o herbário virtual. Ela é utilizada em qualquer outro tipo de trabalho que você está realizando, que você precisa comparar cores. Então, você vai ver, aquilo é um vermelho, e vai comparar com a cor que você está vendo na fotografia, entendeu? Porque, como eles foram fotografados juntos, a ideia é essa, como foram fotografados juntos,
você sabe que o tom que você está vendo do vermelho é o mesmo que você, porventura, vai ver na amostra da planta, entendeu? A ideia é essa, por isso que elas são fotografados juntos, eles não é colocado depois na imagem. Aí tem mais duas perguntas aqui no chat, né? Uma é, bom dia, o procedimento passo para iniciar um levantamento florístico de áreas específicas não estudadas. Seria correto iniciar com pesquisas documentais de espécies ocorrentes em áreas próximas ou com estruturas vegetais e edafoclimáticas semelhantes? Olha, o procedimento, assim, para levantamento florístico, ele geralmente se inicia, bom, é uma área que não é estudada, né? Você vai fazer um levantamento nos herbários para ver quais foram os espécimes coletados naquela área. Na verdade, é assim que funciona, né? A gente sabe que por exemplo, por isso que o herbário é importante, a gente só sabe que um espécime ocorre no Brasil porque alguém coletou essa espécie e depositou no herbário, entendeu? Aí a gente sabe que ela ocorre aqui no Brasil. Se não tem esse registro, a gente não tem como provar que ela ocorre mesmo no Brasil, por isso que a gente precisa dos museus, né? Isso ocorre para qualquer coleção científica. Então, funciona assim, você tem que fazer um levantamento dos espécimes coletados naquela área, entendeu? Porque um levantamento só da literatura, ele não vai te dar certeza que aquela espécie ocorre lá mesmo. Próxima pergunta, todas as espécies indexadas no herbário virtual possuem seu espécime tipo anexado na plataforma? Então, isso eu não sei, na verdade, né? Mas geralmente sim, se ela ocorre no Brasil e o projeto Reflora já chegou, né, porque esses espécimes, né, que são tipos, eles estão nos grandes herbários, na Europa e nos Estados Unidos, né, o herbário do Kew, o herbário de Paris, né, o herbário em Estocolmo, o herbário de Nova York. Então, pelo processo, né, de digitalização desses herbários, a gente vai chegar num ponto em que todos os tipos os tipos nomenclaturais de procedência do Brasil vão estar fotografados, né? Então, mas pode ser que algum ainda esteja perdido, né? Isso é muito de grupo, é bem específico, mas eu creio que a maioria esteja lá no herbário virtual. Mas o herbário virtual não é a única plataforma para ver imagens de cicatas, né? Principalmente de tipos nomenclaturais. Tem também a outra plataforma que é o JSTOR Plants, né? Que ela é uma plataforma paga, né? Então, pela USP você consegue ter acesso a essa plataforma e lá você consegue fazer uma busca só por tipos nomenclaturais, porque é um projeto que ocorreu antes do próprio projeto Reflora. Deixa eu ver. A outra pergunta é, mas essas características da cloro também é colocada na ficha pelo pesquisador? O ideal, sim. O ideal é que quando a pessoa colete, ela informe, né? Então, o que deve constar numa ficha que vai ser associada a uma cicata? A localidade, primeiro, o mais preciso possível, para que, se alguém quiser recoletar esse espécime, consiga achar a localidade onde você colocou, né? Então, por isso que é importante coordenadas geográficas também. Características da planta que se perdem com o processo de herborização é o que, por exemplo? O hábito, é uma árvore, um arbusto, onde ela, em que parte que tipo de vegetação ela estava, se ela estava no cerrado, se ela estava numa mata, se ela estava num campo. A cor, por exemplo, que se perde, né? A cor dificilmente se preserva no processo de herborização, então é legal você escrever a cor da folha, a cor da flor, né? Que mais? Por exemplo, forma da folha, tamanho da folha, não precisa descrever, porque a pessoa consegue analisar isso na cicata, mas são essas características que são importantes de serem anotadas quando da coleta do espécime, né? A outra pergunta é, como se lida com espécies descritas a partir de coletas muito antigas, às vezes de populações extintas ou coletadas só uma vez? Existem muitos trabalhos no herbário sobre a validade dos nomes? Então, existem muitas espécies de plantas que são descritas a partir justamente desse tipo de cicata, né? Durante a análise, né? Como espécies novas são descobertas, né? Primeiro eu vou começar assim.
Uma pessoa, ela se interessa por um grupo, então ela começa a estudar aquele grupo e tem o conhecimento de tudo que já foi escrito sobre aquele grupo, né, em particular. Aí ela percebe, analisando as coleções científicas, que tem um grupo de materiais ali, um grupo de espécimes, que não se encaixa em nenhuma daquela descrição, que já existe. Então, a partir daí, ela vai colocar um nome novo naquele grupo de espécimes, né? Uma espécie nova, é assim que as espécies novas são descobertas, né? Na prática, que eu quero dizer. Então, pode ser que, ao analisar essas essicatas, a pessoa se depare com uma única coleta antiga, por exemplo, coletada no Rio de Janeiro em 1820, né? A gente sabe que o Rio de Janeiro é uma cidade, né? Não tem mais vegetação lá. Mas o correto é ela colocar um nome naquela essicata, né? Colocar um nome naquela espécie. Por mais que hoje que ela esteja extinta. Porque pode ser que até agora você só conhece aquele espécime que foi coletado numa área que não existe mais vegetação. Mas pode ser que ela ocorra em outras localidades e que daqui a alguns anos alguém colete aquela mesma espécie e vá ver na sua descrição que se trata daquele mesmo nome, entendeu? Então, o correto é isso, mesmo que eles são nomes válidos, né? Aí você já vai para outra questão, né? Porque a gente tem a taxonomia, a nomenclatura e a parte da biologia. A nomenclatura são regras. Então, se você descrever de forma adequada, né, que você precisa descrever, fazer uma descrição e publicar, utilizar o nome do sistema binomial, né, colocar um gênero, espécie em latim ou latinizado e publicar esse nome numa revista científica, né, uma revista científica, esse é um nome válido. Né? Isso quer dizer um nome válido. Se é uma entidade biológica real, aí é outra questão, entendeu? São coisas distintas, nomenclatura e essa parte da taxonomia. Bom, feito algum registro de imagem de espécies antes da essicata ser preparada? Então, essa parte, geralmente as pessoas fotografam, né? Elas estão numa viagem coletando as amostras, né, de plantas, e elas vão fotografar uma essicata. Antes de fazer a essicata, elas vão fotografar a planta, né, no seu ambiente natural, ou antes de prensar. Mas isso não é regra, a pessoa pode coletar sem necessariamente fotografar. Ou ela fotografa e essa foto não fica disponível quando a essicata é colocada na coleção no herbário. Então, agora eu vou falar sobre a Flora Brasiliensis, né, e a digitalização dessa obra pelo CRIA, né. Bom, então, anteriormente eu falei sobre as expedições científicas no século XIX, entre elas está a expedição científica austríaca, né, que veio, né, com a comitiva da princesa Leopoldina, né, ela contou com vários cientistas, entre eles o botânico Karl Marx, né, só relembrando, né, que essa expedição durou 3 anos, percorreu aí mais de 10 mil quilômetros pelo Brasil e coletou, e teve como resultado, né, a coleta de 6.500 espécies de plantas, totalizando 20 mil essicatas, né, ou amostras botânicas. Antes da publicação da Flora Brasiliensis, né, vários outros trabalhos foram publicados a respeito da flora do Brasil. Entre eles o Reisen Brasiliensis, que é um relato da viagem, né, de Marcius Spixes, né, em alemão, quer dizer isso, né, Viagem ao Brasil. Nessa obra que foi descrito o juazeiro, aquela espécie que eu mostrei na aula anterior, né, a descriçãozinha que eu mostrei dela, a descrição que tem dela na Flora Brasiliensis. Então, essa espécie, né, o juazeiro, ele foi primeiramente descrita no Reisen Brasiliensis. Essa obra, né, a tradução em português é Viagem pelo Brasil, ela foi publicada em 3 volumes, também está disponível
lá no site do Senado, como eu falei anteriormente, o PDF desses livros, e ele faz uma descrição de como era o Brasil na época em que eles fizeram essa expedição científica, né, além de ter a descrição de espécies novas de planta. Né? Aqui está o site, onde vocês podem fazer o download do PDF desse livro. Além dessa obra, né, que foi publicada entre 1823 e 1831, né, o Reis em Brasília, que conta com 3 volumes, também há uma outra obra, que é o Nova Genera e Specie Plantarum, que foi publicada entre 1823 e 1832. Nessa obra também foram descritas espécies novas de planta, entre elas essa da ilustração, que é uma Mendonça pilosa, uma espécie da família das Acanthaceae, né? Também teve uma obra dedicada só às espécies, as criptógamas, né, que antigamente eram chamadas assim, né, que são Icone Select Plantarum Cryptogamarum Brasiliensium, né, o nome em latim, né, dessas obras. Então, né, essa obra ela se dedicou às espécies, às espécies de plantas que não têm as estruturas reprodutivas expostas, né, que são as monilófitas, né, as samambaias, licófitas e as briófitas, né. E também a Historia Naturalis Palmarum, que é uma obra dedicada só às espécies de palmeiras. Nessa obra foi publicada, né, foi descrita, né, primeiramente, né, o açaí, né, o Taipedurus. Então, é nessa obra em que há a primeira descrição, né, em que o açaí foi descrito oficialmente para a ciência. Então, só lembrando aqui que o nome científico de planta, ele necessariamente precisa ter o autor que descreveu essa espécie, né? É uma regra de nomenclatura. Então, toda vez que você for escrever um nome científico de planta, você escreve o binômio, né, gênero, espécie, e o nome do autor que descreveu essa espécie. Então, no caso dessa espécie, é o Terpes edulis Mart, que é o jeito que se abrevia o nome do Márcios, né? E também há um jeito correto de abreviar o nome de cada um dos botânicos, né? No caso do Márcios é assim que se abrevia. Bom, e a Flora Brasiliensis, né, que é a obra mais importante, né, do resultado dessa expedição científica, ela levou 66 anos para ser concluída, né? Ela foi iniciada em 1840 pelo Márcios, né? Então lembrando que a expedição terminou em 1820, logo depois ele retornou para a Europa, né? E então ela foi publicada primeiramente, né, os primeiros volumes da Flora Brasiliensis foram publicados 20 anos depois de que a expedição terminou. E ela foi concluída em 1906, após a morte de Márcios, né, pelo August Eichler e Ingens Urban. A Flora Brasiliensis, ela teve o patrocínio, foi patrocinada pela coroa de 3 países diferentes, né, da Áustria, né, da Baviera e do Brasil. Então, só para a gente retomar, a expedição científica, ela foi organizada por Dom Pedro I. E a Flora Brasiliensis, né, ela foi financiada pelo filho dele, né, do Dom Pedro I, Dom Pedro II, né. A época que a obra foi primeiramente publicada, em 1840, Dom Pedro I já tinha falecido, né, ele faleceu em 1834. Bom, a Flora Brasiliensis, ela é uma obra que conta não só com a descrição de espécies, das espécies, né, que ocorrem no Brasil, mas também ela é a primeira classificação da vegetação brasileira, né? Então, o que a gente entende hoje por classificação da vegetação brasileira, ela se iniciou nessa obra, na Flora Brasiliensis, né? Então, Márcios, ele dividiu a
a vegetação brasileira em 5 regiões florísticas. A flora amazônica, a flora nordestina, né, que a gente chama, que é a caatinga, a flora do centro-oeste, o cerrado, a flora da costa atlântica, Mata Atlântica, e a flora subtropical, que vai incluir aí também os pampas, né? E ele utilizou o nome de ninfas gregas para cada uma dessas regiões florísticas, né? Então, a Amazônia é Náiades, a Caatinga, Hamadríades, o Cerrado seria Aureades, a Mata Atlântica, Bríades, e a flora, né, do sul do Brasil, Napéias. Então, aqui só uma imagem dessas ninfas gregas, só para vocês terem uma ideia, né, do que são elas. Bom, a Flora Brasiliensis também contou com ilustrações da Tábula Fisionômica Brasília, que foram ilustrações dessas regiões, né, fitogeográficas brasileiras, que foram produzidas pelos artistas como Thomas Ender e o Steymann, e também pelo fotógrafo Leuzinger, né? Então, a litografia é uma técnica em que se utiliza uma matriz, né, de pedra calcária, né, em que os desenhos eles são escavados nessa matriz de pedra e utiliza-se um lápis gorduroso para fazer as impressões, né? Basicamente isso. Aqui a gente tem algumas dessas imagens, né, que foram produzidas, como essa daqui, que retrata a vegetação aqui em São Paulo, né, próximo de Jacareí, e é interessante que é possível identificar algumas espécies nessa ilustração, né? A gente tem aqui uma Guatéria ferrugínea, né, que é uma pindaíba, né, da família das Anunáceas, que são da fruta do conde, da graviola, um Lecites, que é da família da Lecitidaceae, a mesma família da castanha do Pará, e aqui a gente tem uma palmeira, que é o Bactris setosa, né? Dá para identificar outras espécies nessa imagem aí, mas eu trouxe algumas que é mais fácil a gente ver na apresentação. Aqui outra ilustração que integrou também, foi produzida por esses artistas, nessa jaqueira, né, em São Sebastião, no Rio de Janeiro. E aqui um cafezal em Magé, né, na Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro. Bom, então, retomando, vocês já estão acostumados já com essa imagem, né, da capa da flora, né, da frente, né, da Flora Brasiliensis. E só para a gente ter uma ideia, né? Então, como a gente viu, na Flora Brasiliensis foram levantadas 22.767 espécies. Como a Flora Brasiliensis tratou principalmente das plantas terrestres, né? Então, eu coloquei só os números da Flora do Brasil referente a esses grupos. Hoje, a gente tem um total de 38.753 espécies, né, de plantas vasculares. Ou seja, quase 16 mil espécies a mais do que levantado na Flora Brasiliensis, né? Ou seja, um aumento de 70% no número de espécies. Então, levando isso em consideração, a gente tem essa evolução do nosso conhecimento após quase um pouco mais de 100 anos, né, da publicação da Flora Brasiliensis. Na Flora Brasiliensis foram descritas 5.689 espécies novas, ou seja, de espécies que eram desconhecidas para a ciência até então. Entre elas, a gente tem aqui a Nona crassiflora, né, o Araticum, uma espécie de gimnosperma, Zania copegiana, uma espécie de Ilex, né, o Ilex é o mesmo gênero da erva mate, e outra espécie de Anona, né, que é do mesmo gênero da graviola. Todas essas são exemplos, né, de espécies novas descritas na Flora Brasiliensis. A Flora Brasiliensis ela está completamente digitalizada, né? Ela foi
digitalizada pelo Centro de Referência em Informação Ambiental, o CRIA, né? Então, você, entrando nesse site ali, florabrasiliensis.cria.org.br, vocês podem acessar a obra, né? Na obra está dividido por família, então você pode ter o acesso a cada uma das famílias, e dentro das famílias há também a possibilidade de acessar os tratados taxonômicos por gênero, né? Então, dentro desse gênero, a Acanthaceae, a gente entrou no gênero Aphelandra, e agora a gente tem a lista de espécies descritas em Aphelandra na Flora Brasiliensis, né? Se você clicar numa espécie, numa determinada espécie, você tem ali o ícone, né, para a descrição dela, que você pode ver, analisar a descrição, né, como está na Flora Brasiliensis, em latim, e também em algumas estão disponíveis a ilustração científica.